A constância na meditação expandiu a minha consciência. Então, se você é uma pessoa que já medita, mas ainda não consegue ter uma constância, ou se você ainda não medita, mas já sabe que a meditação pode te ajudar com a ansiedade, pode te ajudar a se conectar mais com a sua intuição, se conectar mais com a sua espiritualidade, com Deus, esse vídeo vai te ajudar a ter essa constância. Eu já medito há 6 meses, todo santo dia, e consegui com isso acessar áreas da minha consciência que eu não tinha acessado antes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou a Daiana Peixoto e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, desde o autoconhecimento até os resultados. Bom, primeiro eu vou contextualizar para você que a minha relação com a meditação não foi tão fácil assim. No começo eu era muito resistente, eu não sei se você é essa pessoa que tem resistência, que de repente pensa que você é agitada demais, que a sua mente tem pensamentos demais para conseguir ficar parada em meditação. Se você é assim, você é exatamente como eu era. Comenta aqui embaixo para eu saber que você também está passando por isso. Mas olha, se você é assim, a meditação é principalmente para pessoas como você. Só que eu te entendo porque eu também tive essa resistência. Meu primeiro contato com a meditação foi por volta de 2017, 2018, quando eu comprei um curso de desenvolvimento pessoal na época e lá tinha um módulo de meditação falando de todos os benefícios. E eu pensava, gente, isso não é pra mim, eu sou geminiana, eu sou super acelerada, minha mente é muito acelerada, então definitivamente eu não consigo ficar sentada sem pensar em nada. Aí já tá um erro, né? A meditação não é ficar sentada sem pensar em nada. Então, se você já tem essa ideia, a gente vai desconstruir isso. Eu fiz esse curso inteiro, mas não apliquei a parte da meditação. Como eu disse, eu achava que não era pra mim, que eu não precisava disso e que eu jamais conseguiria fazer isso. Só que a vida, quando você não tá ouvindo, ela grita. E eu comecei em 2018, 2019, nesse período aí eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Fui fazer terapia, fui entender mais sobre saúde mental. Eu já estava num processo de autoconhecimento. Eu considero que esse meu despertar de consciência, o começo dele foi no ano de 2017. Então, eu já estava nessa busca, nesse entendimento. E todo lugar que eu procurava, a meditação era uma ferramenta muito recomendada. Então, nesse processo de fazer terapia, de eliminar essas crises de ansiedade, eu resolvi dar um voto de confiança e tentar meditar. Mas eu ainda tinha essa ideia de que eu tinha que ficar sem pensar em nada. E era uma luta constante, porque eu não conseguia ficar sem pensar em nada. Mas eu continuei fazendo, de vez em quando, não era nada constante. Eu baixei um aplicativo que tinha meditação guiada, eu fazia meditações guiadas aqui no YouTube, mas nada com constância. Geralmente eu usava quando eu estava ansiosa ou em períodos mais ansiosos, mas nunca com aquela intenção de fazer desse hábito parte de mim, sabe? Mas aí da pandemia pra cá, eu comecei a fazer alguns cursos para me aperfeiçoar na minha área de trabalho. Na época eu fiz cursos de terapia nutricional, porque eu era dessa área, eu me aprofundei nos conhecimentos sobre neurociências e aí eu percebi que era muito mais do que espiritualidade, o autoconhecimento, era realmente uma ferramenta para ter uma vida mais leve e também para que eu fosse mais resiliente perante os desafios da vida, sabe? Então eu comecei a levar mais sério a partir dali. Só que ainda assim não era constante. Então tinha semanas que eu meditava 3 vezes, tinha semanas que eu meditava 4 vezes. Numa semana super disciplinada, eu meditava aí de 6 a 7 vezes, mas eu tinha muitos espaços onde eu não meditava. Quando eu ficava um pouco afastada dos meus rituais que me fazem bem, os meus rituais de espiritualidade, eu me afastava também da meditação. E olha, não recomendo, porque minha vida fica bem caótica quando eu faço isso. E aí, no meio do ano passado, em 2024, eu realmente decidi que eu ia fazer da meditação parte de mim. Tanto em frequência, na constância, quanto no tempo que eu meditava, porque eu sempre meditei assim no máximo 10 minutos. Então meu objetivo era meditar todos os dias e quando eu tivesse constante nisso, eu iria gradativamente aumentando o tempo da meditação, porque o tempo também é importante. O tempo que você consegue ficar em presença vai fazer com que você acesse partes da sua consciência que você nunca acessou, porque a gente nunca está presente, a gente está sempre acelerado o tempo inteiro, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de estímulos em todo lugar. E aí eu comecei por volta ali de maio, o gráfico ele mostra assim o quanto eu fui evoluindo de maio para cá, mas em maio eu comecei a levar mais sério, só que 10 dias depois eu fui adiando a meditação e quando eu vi já tinha passado de meia-noite. Eu perdi essa contagem diária, né, de constância diária que eu já estava há 10 dias. Então eu meio que falhei na minha meta.
Aqui a gente tem um aprendizado importante para qualquer hábito na sua vida. A gente não pode se identificar com uma falha, se identificar com um erro. A gente precisa aprender a arte de continuar. Então foi isso que eu fiz. Se eu deixasse que perder essa constância dos 10 dias me afetasse muito, eu não teria continuado e não teria chegado aos 6 meses. Então fiquei chateada, mas segui em frente. Então a primeira coisa que você tem que manter em mente, não só no hábito da meditação, mas em qualquer hábito, é que você vai cair, principalmente no começo, onde aquilo ainda não é uma realidade para você. O nosso cérebro, ele depende de repetição ao longo do tempo para ele criar um hábito, para ele automatizar um comportamento. Só que a gente precisa também pegar o feedback, o aprendizado desse nosso erro. Se eu perdi por ter esquecido quando eu lembrei já tinha passado de meia-noite, e eu criei esse desafio interno de meditar todos os dias, então eu tinha até meia-noite para meditar, eu pensei, bom, o que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? Eu peguei a lição e criei uma estratégia, que foi adicionar um alarme no meu telefone. E eu coloquei esse alarme para tocar todos os dias em um horário que eu estaria disponível para meditar. E aí o tempo foi passando. Não foi fácil, porque não é fácil criar um hábito, principalmente um hábito que exige presença. Então teve dias que eu fui meditar e eu dormi na meditação. Teve dias que eu meditei sem nenhuma vontade de meditar. Faz parte. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. A partir do momento que eu decido algo, eu preciso levar aquilo a sério. Eu preciso honrar a minha palavra. E foi isso que eu fiz. Então mesmo quando estava difícil, mesmo quando estava sem vontade, eu fiz. Depois de um tempo, foi ficando muito automático. Eu já não precisava mais do despertador para me lembrar que eu tinha que meditar. Ali eu percebi que eu já tinha repetido o suficiente para criar memórias, para criar novas conexões neurais no meu cérebro que fortalecessem esse hábito. E quando está mais automático, fica mais fácil de fazer. E aí eu quero compartilhar com você agora algumas coisas que eu reafirmei, ou seja, eu já sabia sobre o que eu vou falar aqui para você agora, eu já tinha visto isso em outros hábitos que eu tinha dominado a disciplina, que eu tinha dominado essa constância. E depois eu vou compartilhar com você coisas que eu ainda não tinha acessado, justamente por não ter conseguido meditar nessa constância e nem conseguido aumentar o tempo da meditação. A primeira coisa que eu reafirmei na minha mente foi que a disciplina gera autoconfiança e isso fortalece a nossa autoestima. Se você está com a autoestima baixa e você começa a honrar a sua palavra, a cumprir aquilo que você disse que ia fazer diariamente, você começa a resgatar a sua autoestima. E eu nem quero que você acredite no que eu estou falando, eu quero que você teste, principalmente se você está com a autoestima meio abalada. Se comprometa com uma coisa simples no seu dia. Nem que seja beber 1,5 litro, 2 litros de água diariamente. Coloca um despertador e vai fazendo, mesmo que seja difícil, mesmo que você não esteja com vontade. Ao longo do tempo você vai perceber o quanto você está mais confiante, o quanto você vai acreditar muito mais no seu potencial e isso vai se refletir em outras áreas da sua vida. A segunda coisa que eu reafirmei na minha mente é que ser resiliente é um luxo em um mundo que estimula as nossas fraquezas e o nosso comodismo. A gente está vivendo em um mundo que estimula que a gente fique sentado, que a gente não faça nada, que a gente procrastine, que a gente fique preso dentro de uma rede social, que a gente fuja do que é difícil, do que é desconfortável. Então, quando você se compromete com uma coisa mínima e você treina a sua resiliência naquilo, você já está se diferenciando da maioria das pessoas que muitas vezes estão adormecidas. Elas não estão despertas, percebendo o quanto estão sendo manipuladas e enfraquecidas. Eu acho que esse é o processo de despertar de consciência de verdade. E a gente perceber a nossa realidade e o quanto a gente está, por falta de presença, se tornando pessoas mais fracas, mais acomodadas e desperdiçando a nossa vida com muita coisa que não agrega. Então, isso para mim é luxo hoje em dia. Você ser capaz de se comprometer com algo, fazer mesmo sem você estar com vontade e desenvolver a sua resiliência. Até porque quando você faz isso no micro, você faz isso no macro. Lei da correspondência, uma lei universal, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, se eu consigo dominar pequenos desafios no meu dia, eu vou me fortalecendo a tal ponto que quando a vida me trouxer um grande baque, um grande desafio, porque isso vai acontecer e acontece para todos nós, eu vou conseguir manejar isso melhor. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que eu não vou me afetar, quer dizer que eu vou ser mais capaz de lidar com esse desafio. Faz sentido? Comenta aqui embaixo se faz sentido, se você está conseguindo entender a importância de desenvolver disciplina nas pequenas coisas do seu dia.
A terceira coisa que eu reafirmei, inclusive eu faço questão dentro da minha metodologia, do Cosmic Life, de fornecer um traqueador de hábitos para as minhas alunas acompanharem a evolução de um hábito, é que visualizar o seu progresso faz diferença. Uma coisa é você não saber que dias que você fez e que você não fez o hábito, porque a nossa mente tem essa dificuldade de ligar os pontos, e a outra coisa é você ter a imagem da sua evolução. É você perceber que passou 30 dias e você fez todos os dias alguma coisa, ou você fez quase todos os dias alguma coisa. A chance de você desistir olhando para essa imagem é muito menor. Então, não confia na capacidade da sua mente de lembrar de tudo. A nossa mente não lembra. Você pode usar um aplicativo, você pode fazer no papel, como eu faço com as minhas alunas, mas o importante é que você visualize o seu progresso, porque isso vai ser um gatilho de comprometimento. Você tende a não desistir no meio do caminho quando você percebe o quanto você já evoluiu. Agora, o plus dessa experiência, aquilo que eu ainda não tinha acessado, mas que com essa constância de 6 meses e contando, eu consegui acessar, de certa forma eu já tinha acessado antes, porque eu busco autoconhecimento, eu busco estados de presença, mas eu não tinha acessado nesse nível, entende? Que é clareza mental. Eu consegui ter muito mais clareza de como eu estava me sabotando em algumas coisas, dos pontos de desafio da minha personalidade. Eu consegui ter muito mais insights, tanto sobre o meu próprio processo de desenvolvimento pessoal, quanto sobre o meu trabalho, sobre as minhas relações. E muitas vezes esses insights vinham no meio da meditação. Então, vamos desconstruir essa ideia de que você não pode pensar em nada. Imagine o seguinte, que você está sentado debaixo de uma árvore e aí uma das folhas cai e passa na sua frente. E você observa essa folha caindo e passando por você. A ideia da meditação é que você não fique apegada a essa folha. Imagina que essa folha é o seu pensamento. Ele pode passar na sua frente, mas você não pode se apegar a ele. Então, ao invés de eu olhar para essa folha e ficar criando mais pensamentos sobre ela, eu só observo a folha, sem julgar. Eu não fico pensando de que espécie é essa folha, o porquê que ela caiu ou para onde ela vai. Eu só observo que ela passou por mim. Então era isso que acontecia com os meus pensamentos. Como eu conseguia até meditar um pouco mais, eu tive mais tempo de acessar esses insights. E aí era engraçado porque eu pensava assim, nossa, tomara que eu lembre disso depois que eu terminar a meditação. Porque se a ideia é não se apegar a esse pensamento, às vezes eu tinha um insight, eu tinha a clareza de algo importante da minha vida e eu não queria, nem era a ideia, ficar refletindo sobre aquele pensamento. A ideia era só que ele passasse pela minha mente e eu voltasse ao meu estado de presença. E aí, coincidência ou não, se é um presente de Deus ou não, mas eu sempre lembrava desses insights depois. Mesmo que não fosse imediatamente depois, eu lembrava brevemente após a meditação. E aí eu anotava, claro, porque a gente não pode também confiar na nossa mente que a gente vai lembrar de tudo daqui a 1 semana, 2 semanas. Então tudo que é importante, tudo que é insight importante, eu anoto. Outro plus dessa experiência, outro bônus dessa experiência, foi que eu percebi a minha intuição muito mais aguçada. Eu já sou uma pessoa que estou sempre me conectando com a minha intuição, eu me considero bem intuitiva, principalmente dependendo da fase do meu ciclo que eu estou, mas com essa prática eu percebi realmente algo diferenciado. Eu desenvolvi uma percepção muito mais aguçada da minha intuição. E aí, para fechar, eu vou colocar aqui a cerejinha do bolo dessa experiência, que foi me perceber em maior conexão com Deus, com o divino, né? O que eu acredito ser Deus, com essa inteligência cósmica, divina, perfeita, maravilhosa, e me perceber em fluxo com a vida. Mesmo em momentos desafiadores, nesses 6 meses, eu me percebi em fluxo com a vida, confiante com a vida. E isso faz toda a diferença para a gente viver de forma mais leve, para a gente ter saúde mental. Então, se você quer, além dos benefícios mentais e emocionais, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com Deus, se comprometa a ser mais constante nesse hábito da meditação e você vai ver o quanto a sua consciência vai se expandir ainda mais. Se esse vídeo iluminou algo dentro de você, deixa o like aqui e se inscreva no canal para mais conteúdos transformadores de desenvolvimento pessoal. Um beijo e até a próxima!